Pai do Senhor, meus irmãos, estamos com mais uma lição, a lição número 3, a Escola Bíblica Dominical, da lição dos jovens. E a lição de hoje é o ministério de Jesus. O texto do dia: e na veste e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Apocalipse 19 e 16 aqui. Nós sabemos quem escreveu o Apocalipse foi o apóstolo amado, o discípulo amado João, e ele estava falando aqui sobre Jesus. Síntese: sendo o Senhor do universo, Jesus veio ao mundo para servir-nos, e fez isso através de um rico e abençoador ministério que possuía 3 grandes âmbitos: o profético, o sacerdotal e a realeza. Jesus veio à Terra e o seu ministério tinha essas 3 dimensões, né? Tem a dimensão profética, que ele vinha falar da palavra de Deus. Tinha a dimensão sacerdotal, que ele veio oferecer sacrifício. O sacerdote é a figura daquele que oferecia sacrifício e intercedia pelo povo. E temos também a figura realeza, que ele é rei e veio aqui na terra exercer seu reinado, certo? Então nós vamos aprender um pouco sobre esse ministério de Jesus. A lição aqui nós vamos fazer a leitura do texto bíblico que está em Hebreus do 5, do 1 ao 10. Porque todos o sumo sacerdote, tomado dentre os homens, é constituído a favor dos homens nas coisas concernentes a Deus, para que ofereça dons e sacrifício pelos pecados, e possa compadecer ternamente dos ignorantes e errados, pois também ele mesmo está rodeado de fraqueza. E por esta causa deve ele, tanto pelo povo como também por si mesmo, fazer oferta pelos pecados. E ninguém toma para si essa honra, senão que é chamado por Deus, como Arão. Assim, também Cristo não se gloriou a si mesmo, para se fazer sumo sacerdote, mas glorificou aquele que lhe disse: Tu és meu filho, hoje te gerei. Como também diz no outro lugar: Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque, o qual, nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplica, ao que o podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu, e sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem, chamado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Então aqui, nós temos aqui o escritor Hebreus explicando que todo sumo sacerdote, né, que Deus instituiu, chamou Arão, né, lá no Antigo Testamento, e os descendentes de Arão, eles são chamados para serem sacerdotes, e eles ofereciam sacrifício pelo povo e por si próprio, porque eles tinham falha. Mas nós temos o sacerdote, o sumo sacerdote Jesus, que ele não tinha falha, não tinha pecado. Ele ofereceu sacrifício pelo povo, e ele não é da ordem de Arão, porque ele não é descendente de Arão, ele não é da tribo de Levi. Ele é da ordem de Melquisedeque, que foi um sacerdote a qual Abraão deu dízimo no Antigo Testamento, né? Quando Abraão ganha uma batalha, Abraão oferece sacrifício a Deus por Abraão, e aí lá aparece esse sacerdote, uma figura um pouco misteriosa, e esse é um sacerdote do Deus Altíssimo. Então Jesus não é um sacerdote da linhagem de Arão, mas sim da linhagem de Melquisedeque, ou seja, é um sacerdote do Deus Altíssimo, certo? Só lembrando aos jovens que no final da lição aqui eu vou fazer uma pergunta, e aquele que responder mais rápido, né, exceto Manassés, que respondeu na última lição, né, vai ganhar um livro. O livro é... Deixa eu pegar o livro aqui. Um momento, opa, aqui. O Perfil de 7 Líderes, né, de Altair Germano, certo? É um livro do nosso pastor Altair Germano, certo?
Então vamos agora para as leituras aqui. Como sempre trago, né, é importante, eu sempre fiz que é importante trazermos a palavra de Deus, leiam os versículos, não fiquem só nos seus conhecimentos, seus ensinamentos, porque a palavra de Deus, ela é quem traz a vida, ela é quem esclarece para a gente, tá bom? Então frise bem a Bíblia. Na segunda diz assim: a multidão respondia: este é Jesus, o profeta de Nazaré, da Galileia, que quando Jesus estava adentrando em Jerusalém, né, sentado no jumentinho, e aí a multidão aclamava ele como profeta. Vamos aqui para a terça. Este é aquele Moisés que disse aos israelitas: Deus lhes levantará dentre seus irmãos um profeta como eu. Né? Então, nós vemos aqui que estava bem claro na cabeça dos primeiros cristãos, de Pedro, de João, dos apóstolos, dos discípulos, que Jesus era o profeta na qual Moisés pregou lá no Antigo Testamento, profetizou dizendo que viria um profeta a quem todos deveriam escutar. Este é Jesus. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aqui o escritor aos Romanos referindo a Jesus como um grande sacerdote. Pois a lei constitui sumos sacerdotes a homens que têm fraqueza, mas o juramento que veio depois da lei constitui o Filho perfeito para sempre. Né? Então, Jesus, ele é o sumo sacerdote perfeito. A sexta aqui, de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, primogênito dentre os mortos e os soberanos dos reis da terra, ele que nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue. Então já começa a falar aqui um pouco do sacrifício de Jesus, que foi o Cordeiro de Deus. Enquanto os sacerdotes do Antigo Testamento traziam um cordeiro, traziam um animal e sacrificava, derramava o seu sangue, Jesus, como sumo sacerdote, derramou o seu próprio sangue, oferecendo como sacrifício para todo aquele que nele crê. E no sábado diz: ao Rei Eterno, ao Deus único, imortal e invisível, seja a honra e glória para todos sempre. Amém. Né? Então vamos aqui para a introdução. Né? A introdução diz que enquanto Jesus esteve entre nós, ele exerceu um ministério, isto é, um serviço. Ele mesmo deixou isso bem claro quando declarou que tinha vindo ao mundo para servir as pessoas e não para ser servido. Então a introdução, ela já traz falando sobre o ministério de Jesus. Jesus, como filho do homem, ele mesmo que não veio para ser servido, mas veio para servir e dar a sua vida por resgate de muitos. Né? Então o principal ministério de Jesus, ele não veio para ser servido, mesmo ele sendo o rei, senhor dos senhores, como a Bíblia afirma, ele veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos, certo? Então o tópico 1 diz o ofício de profeta. Né? Como a gente já falou, o profeta ele tem o ofício de trazer a palavra de Deus. O profeta, né, muitos acham que o profeta é um adivinho, mas o profeta não é um adivinho. O profeta, ele prega a palavra de Deus. Ele tanto pode pregar o que aconteceu, o que está acontecendo ou o que vai acontecer. Né? Então tem muitas pessoas querendo ser profeta aí e inventando coisa, mas o profeta, biblicamente, o profeta de Deus é aquele que fala o que Deus lhe revelou. Certo? Que traz a palavra de Deus, certo? Em Jesus cumpriu-se o anúncio do profético de Moisés: o Senhor, o seu Deus, levantará do meio dos seus próprios irmãos um profeta como eu, ouçam. Pois foi isso que pediram ao Senhor, ao seu Deus, em Horebe, no dia em que se reuniram, quando disseram: não queremos ouvir a voz do Senhor, do nosso Deus, nem ver o seu grande fogo, senão morreremos. O Senhor me disse: eles têm razão. Levantarei do meio dos seus irmãos um profeta como você. Porei as minhas palavras na sua boca e ele dirá tudo o que eu lhe
ordenar. Né? Então aqui a profecia de Moisés sobre a vinda de Jesus. Né? O povo teve medo quando Moisés estava conversando com Deus lá no monte, devido à Shekinah de Deus, a presença de Deus lá no monte, e o monte, né, havia raios, havia nuvens, então o povo teve medo e disse que Moisés falasse com o povo, com Deus, né? Então o povo não queria falar com Deus, com medo, né? Deus disse, não, tudo bem, eu vou mandar um profeta e ele sairá do meio de vós, que é o caso de Jesus, e nele estará a minha palavra, a ele vocês devem ouvir, certo? E Moisés profetizou sobre Jesus, que ia vir como um profeta e que deveria o povo todo ouvir a sua palavra, certo? Então, o ponto... E aqui um Moisés versus Jesus, né? Moisés é um tipo de Cristo, ou seja, aponta, o tipo é uma figura no Antigo Testamento que aponta para Cristo. Porque Moisés foi o libertador do povo do Egito e Jesus liberta as pessoas dos seus pecados e da morte, né? Moisés fere a rocha para sair água, Jesus é a própria fonte de água viva. Moisés ergue a serpente, Jesus se entrega para ser erguido na cruz. O próprio Jesus testificou sobre isso quando estava conversando com Nicodemos. Isso é assim como a serpente foi levantada no deserto, né, o Filho do Homem também será erguido. Então Moisés apontava para Jesus, como o apóstolo Paulo fala, o Antigo Testamento era a sombra daquele que iria de vir, né, de Jesus. Temos aqui o profetismo de Jesus. Então, Jesus, ele veio para profetizar, como eu falei. Então, a profecia, ele tanto ensinava a lei, né? Alguns interpretavam, né? Até hoje interpretavam a lei de forma errada, e Jesus veio para cumprir a lei e explicar a lei, né? E Jesus também fez profecias sobre o futuro, né? Vamos ver aqui um ensinamento de Jesus, assim, ó: vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Mas eu lhe digo que qualquer que se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Também qualquer que disser do seu irmão raca será levado ao tribunal, e qualquer que dizer louco corre o risco de ir para o fogo do inferno. Então Jesus, ele explica, traz o ensinamento e explica. E muitos acham que o cristianismo, Jesus veio e trouxe um ensinamento mais light, vamos dizer assim, em relação ao Antigo Testamento. De maneira nenhuma. Jesus, ele aprofunda, né? Jesus diz que aquele que adultera não é somente aquele que se deita com a mulher, e sim aquele que já tem os pensamentos impuros, né? Jesus disse, olha, aquele que, se alguém bater na sua face, dê a outra face. Então, o cristianismo viver o cristianismo, os ensinamentos de Jesus, não é fácil, né? Mas nós, como servo dele, temos que seguir as orientações do mestre, certo? Aqui Jesus saiu do templo e enquanto caminhava, seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar a construção do templo. Vocês estão vendo tudo isso? Perguntou ele. Eu lhes garanto que não ficará aqui pedra sobre pedras, serão todas derrubadas, né? Jesus, ele disse que aqui é uma profecia já futura, né? Falando sobre o templo que Herodes construiu. Os irmãos se lembram que no Antigo Testamento foi construído um templo por Salomão, esse templo foi destruído, foi construído outro templo mais simples, e Herodes reformou esse templo, e esse templo ficou algo grande, no qual os judeus tinham orgulho, né? Como tinham do Antigo Templo. Mas Jesus profetizou sobre esse segundo templo aí, né? Que disse que seria destruído, não ficaria pedra sobre pedras, e foi o que aconteceu, né? Quando Roma cercou lá Jerusalém e tocou fogo, o templo incendiou, e como o ouro do templo derreteu, cavaram lá e derrubaram, ficou pedra sobre pedra lá para tirar todo o ouro lá do templo. Então, o que Jesus profetizou aconteceu, certo? Então, vamos aqui.
a urgente necessidade de resgate do discurso profético de Jesus, certo? Perguntaram-se um ao outro, não estava ardendo os nossos corações dentro de nós enquanto ele nos falava do caminho e nos expunha as Escrituras, certo? A palavra de Deus. Existe uma necessidade de resgate, de pregação da palavra de Deus, certo? E nós vemos os discípulos aí ao caminho de Emaús, quando Jesus explicava a palavra, pregava a palavra, o coração deles ardiam, né? Então, hoje, infelizmente, tem se deixado de lado a palavra de Deus para pregar outras palavras, para pregar outras filosofias, outros ensinamentos. Até temos muito entretenimento, às vezes, né? Pessoas que pegam a palavra e tem um versículo lá e dá a sua própria interpretação, uma interpretação errônea, da cabeça dele, uma interpretação alegórica, sem base bíblica nenhuma. Então, isso aí tem deixado a igreja, né, bem fria, né, apesar de fazer muito barulho, mas a igreja tem cada dia mais esfriado o amor, por causa que o barulho é de emoção, né, e não está ardendo o coração das pessoas quando ouvem a palavra de Deus. Quando a palavra de Deus é pregada, né, os corações ardem, a pessoa sabe que o Senhor está falando com ele, mas poucos têm se dedicado a pregar a palavra do Senhor. Até porque os pregadores de hoje querem muitas vezes ser convidados novamente. Então querem trazer uma palavra que agrade a quem lhe convidou e que agrade a igreja para serem convidados novamente. Mas jovens, fazemos aqui o nosso clamor. Não caia nessa tentação. Pregue a palavra de Deus, mesmo que você seja convidado só uma vez para aquela igreja, mas pregue a palavra de Deus, porque Deus vai te honrar e você não vai estar perdendo tempo. De repente você entra no ministério apenas para agradar o povo, ganhar dinheiro, e depois você está aí, está morto espiritualmente, está sofrendo, porque as pessoas logo lhe descartam isso, porque a sua mensagem ela já se acabou, e isso ou aquilo. A mensagem de Deus ela é infinita, a palavra de Deus, nem que a gente passasse aqui 3 horas pregando, ou melhor, a nossa vida toda falando sobre a palavra de Deus, nós finalizaríamos o mistério do Evangelho. Então, por isso, vamos pregar a palavra de Deus, certo? Assim, Jesus pregava. Então, agora para o ofício de sacerdote, né? Só lembrando aqui que esse ofício de sacerdote na igreja evangélica, não temos mais esse ofício de sacerdote, certo? Nosso sumo sacerdote é Jesus, no sentido de ter alguém que vá lá e nos represente, de ter alguém que vá lá e ofereça um animal, né? Que ore por nós, né? A gente até pede para os irmãos orar por mim e tal, mas na Escritura, no Novo Testamento, nós vemos que cada crente é um sacerdote. E aí o que é que faz um sacerdote? O sacerdote oferece sacrifício, certo? Oferecia sacrifício no Antigo Testamento, Jesus ofereceu sacrifício à sua vida, e agora os discípulos e os irmãos, os filhos de Jesus, oferecem sacrifício da sua vida em prol, né, dos seus irmãos. Vamos ler aqui uma referência. Em Hebreus 5,6 diz: e diz no outro lugar, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, né? Eu falei já que Jesus não é da descendência de Arão, e sim sacerdote da ordem de Melquisedeque. Por esta razão era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos, para se tornar sumo sacerdote, misericordioso e fiel com relação a Deus, e fazer propiciação pelos pecados do povo, certo? Como no Antigo Testamento havia o sacerdote, e aí esse sacerdote oferecia sacrifício, mas não era perfeito, porque o próprio sacerdote tinha falhas, tinha defeito, então não era perfeito. E Jesus veio para oferecer um sacrifício perfeito. E também no Antigo Testamento era com o sangue de animais, né? Então, aquilo tudo era apontando para Jesus. Era uma forma didática de Deus ensinar o povo, dizer, olha, o Salvador vai vir, né? E vai oferecer o sacrifício perfeito. Esse sacrifício perfeito foi Jesus
que ofereceu. Como homem, ele tinha que ser feito como nós, para ser o nosso representante legal, o nosso representante, e oferecer. Como o homem pecou, né, está bem claro na Bíblia, Adão trouxe o pecado sobre toda a humanidade, o homem também trouxe a salvação, que foi Jesus Cristo, certo? Ele foi ofertante e oferta, como já falamos, e assim. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados e vivam o amor. Também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício em aroma agradável a Deus. Está lá em Efésios 5, 1 e 2. Então, o nosso Senhor, ele se entregou por nós. Ele se entregou. Alguns acham que mataram Jesus, os romanos mataram Jesus, os romanos não mataram Jesus, os judeus entregaram Jesus, os judeus não entregaram Jesus, foi Deus, o próprio Jesus se entregou por nós e ele ofereceu a sua vida em nosso favor, certo? E a Igreja de Cristo, uma comunidade sacerdotal. Então agora nós temos uma função sacerdotal aqui na terra. E que função é essa? Vamos aprender um pouco mais aqui. De ser um ministro de Cristo Jesus para os gentios, como dever sacerdotal de proclamar o Evangelho de Deus, para que os gentios se tornem uma oferta aceitável a Deus, santificados pelo Espírito Santo. Já lá em Romanos 15 e 16, né? Diz assim também em Efésios: portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cantos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitai-vos uns aos outros por temor a Cristo. Então, nós temos um ofício sacerdotal de servir aos outros. Como? Vários versículos aí falando sobre isso. Primeiro, pregando o Evangelho, trazendo boas novas. Para quem? Para todos, para que aqueles que ouçam também se tornem sacerdotes como nós, e passamos também a ter uma vida de comunhão com Deus, uma vida de servidão ao nosso próximo, né? O apóstolo Paulo ensina aos Efésios também que devemos se reunir, não se embriagar com o vinho. O vinho aí na época era a bebida que deixava as pessoas embriagadas, né? Mas aí você pode abranger para todas as outras bebidas, né? Que não devemos se embriagar porque traz a contenda, né? O vinho e assim por diante, e outros males, né? Mas devemos o quê? Nos reunir com salmos, com hinos, com ação de graças, ou seja, a comunhão. E aí no final diz para vocês procurar qual que seja a boa vontade de Deus para a sua vida. Sujeitar-vos uns aos outros, ou seja, servir uns aos outros, certo? Então, ser cristão, ser sacerdote, significa isso, servir uns aos outros, né? Um certo dia eu estava dando aula na escola dominical, a irmã perguntou: irmão, eu não sei ainda qual é a minha função, como é que eu vou trabalhar para Jesus? Porque o que está na cabeça de muitos dos nossos irmãos, trabalhar para Jesus é cantar num conjunto da igreja, é pregar na igreja, é limpar a igreja, é dar aula na escola dominical, mas não é só isso. Eu disse: minha irmã, a senhora não é mãe? Sou. Então pronto, seu ministério faz parte de cuidar dos seus filhos, você vai cuidar dos seus filhos, porque os seus filhos são herança do Senhor, pertencem a Deus, então você vai cuidar da melhor forma possível, vai cuidar do seu esposo também, então isso faz parte. Você tem vizinhos? Tenho. Então você vai ajudar os seus vizinhos, cuidar dos seus vizinhos, cuidar da sua família, faz parte do ministério, trazer a palavra para todos aqueles que estão próximos e amar o nosso próximo e fazermos o bem ao próximo. Então, esse é o ministério que Jesus deixou-nos, né? A pessoa acha que ser crente é ser crente na igreja. Isso é o mínimo. Nós passamos pouquíssimo tempo e hoje, cada vez mais, passamos menos tempo ainda na igreja, né? Devido às tarefas diárias. Então, se no seu trabalho você não serve ao seu próximo, se na sua casa você não serve ao seu próximo, se na sua escola você não serve ao seu próximo, muito menos na igreja, que você vai lá e entra, às vezes canta um hino, sai e não fala com ninguém, né? Então, faça o sacerdócio que Jesus lhe entregou, certo? Se sacrifique pelo seu próximo, certo? Vamos aqui.
o ofício de rei, né? Jesus falando, vocês serão meus amigos se fizeram o que eu lhe ordeno. Já não chamos de servo, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo que eu fiz meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhe conceda o que pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento. Ame-se uns aos outros. Se o mundo os odeia, tem em mente que antes odiou a mim, né? Então, o mandamento de Jesus, um rei que poderia muito bem chegar aqui na terra com um exército de anjos e fazer que todo joelho se dobrasse perante ele. Mas ele veio no seu primeiro ministério aqui para serviu aos discípulos, aos apóstolos, e agora diz, olha, agora vocês não são mais meus servos, vocês me chamam de Senhor e verdadeiramente eu sou, mas agora eu chamo vocês de amigo. Por quê? Porque amigo sabe o que o outro amigo faz, um servo não sabe o que o rei faz, mas Jesus, ele quebrou esse laço, essa distância entre rei e servo, e nos tornou amigo, porque nos trouxe a palavra. E ele diz, o mandamento é esse, amai-vos uns aos outros, né? Então está muito claro que o reinado de Jesus, ele não veio para matar, né? Ele não veio para colocar um reino político, econômico, né? Independente de cada um. Agora não, ele abriu um reino espiritual no qual cada um de nós podemos fazer parte, certo? E aqui a acusação mentirosa, né? Foi a acusação que colocaram para Roma, para o Império Romano, para prender Jesus. E começaram a acusá-lo dizendo, encontremos este homem subvertendo a nossa nação. Ele proíbe o pagamento de imposto a César, se declara ele o próprio Cristo, um rei, certo? Então, para os judeus conseguir que Jesus fosse, né? Apesar que eu já falei aqui que Jesus se entregou, né? E para os judeus conseguir que Jesus fosse crucificado, eles vêm com a falsa acusação que Jesus proibia de pagar imposto. O próprio Jesus pagou imposto, o próprio Jesus mandou o Pedro lá pescar um peixe e pagou imposto, né? Está na Bíblia. Jesus, dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Então, essa acusação falsa, porque a acusação de ele ser rei dos judeus, eles tinham raiva, na verdade, é porque Jesus proclamava e é verdade, ele dizia que era Deus, ele era o rei, ele era o rei dos judeus. Então os judeus ficaram com raiva, não queriam aquele Deus lá, um Deus que veio lá de Nazaré, filho de José e Maria, filho de um carpinteiro. Que Deus é esse, né? Ele não estudou na faculdade, ele não tem PhD em Harvard, em nenhum canto. Então, que Deus é esse? Eles não aceitaram Jesus de forma nenhuma e aí lançaram a acusação que Jesus proibia de pagar impostos para ter algum peso sobre Pilatos. O próprio Pilatos percebeu que aquela acusação era frajuta, né? E questionou Jesus, disse, você não fala nada, eu tenho um poder de libertar. Jesus disse, você tem poder porque foi lhe dado. Ou seja, Jesus, Pilatos tinha aquele poder ali, tinha porque Deus permitiu, mas se Jesus quisesse ali, mandaria com certeza, né, uma legião de anjos e acabaria com aquela situação. Mas essa não era a vontade do nosso rei, a vontade do nosso rei era morrer na cruz para nos salvar. O Quírios foi trocado pelo César, né? Quírios é Senhor, né? Vocês negaram publicamente o santo e justo e pediram que ele fosse libertado de um assassino. Vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos e nós somos testemunha disso. Aqui o apóstolo Pedro falando, né? Este Jesus é a pedra que vocês, construtores, rejeitaram e se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro nome, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devemos ser salvos. Então, estava claro e evidente aqui a Pedro e aos apóstolos que Jesus era o Rei, Jesus era o Messias esperado, Jesus era o Cristo, Jesus é Deus. Está claro aqui para os apóstolos, lá para Pedro e os demais e os primeiros cristãos, né? Muitos querem negar isso, mas a Bíblia está bem clara, né? Em qualquer
versão que utilizes, né, seja a católica ou a protestante, está claro que Jesus é a pedra que estava esperando, a pedra angular, né? Era o Messias esperado, e Pedro e os demais discípulos pregam isso com veemência no início da igreja, certo? Então, vamos agora só para a conclusão aqui, né, para a gente encerrar. O que diz a conclusão? Diz o seguinte, né? O tríplice ministério de Jesus garantiu-nos o direito a uma perfeita salvação. Tendo aprendido com o Senhor, sejamos imitadores nessa geração. Então nós temos que ser o quê? Nós temos que ser sacerdotes, temos que ser profeta e temos que andar dignos da nossa realeza. Nós fazemos parte da realeza, nós somos filhos do rei, então nós temos que andar agora como filhos dele. Por isso que não podemos andar de qualquer forma, certo? Então, eu agradeço a todos que estão nos ouvindo, né? E eu gostaria de fazer a pergunta, né? Essa vai ser um pouco mais difícil, certo? Do que a da semana passada. A pergunta é com relação a esse juramento, né? Cadê o versículo de juramento? Seja honra e glória, isso aqui, né? Mais o juramento. Diz o seguinte: pois a lei, né? A lei constitui sumos sacerdotes que os homens têm fraqueza, mas o juramento que veio depois da lei constitui o Filho perfeito para sempre, né? Então eu quero saber que juramento foi esse, aonde na Bíblia, eu quero saber o versículo na Bíblia que tem esse juramento, né? Uma dica aqui, né? Já disse que foi depois da lei, né? Mas vamos ler o versículo novamente, né? Pois a lei constitui sumo sacerdote a homens quem tem fraqueza, mas o juramento que veio depois da lei constitui o Filho perfeito para sempre. Eu quero saber qual é a referência que faz a questão que fala sobre esse juramento, certo? Então fica aguardando aquele que comentar primeiro aqui, será o vencedor e ganhará o livro de Pastor Altair Germano, o perfil de 7 líderes, amém? Então que Deus abençoe a todos, muito obrigado e a paz do Senhor.